Olá, estamos na tvabcd.com.br. Eu sou Deise Paz e está começando o programa All-Type. Curtam a nossa fanpage no Facebook. Lá nós postamos todos os dias oportunidades na área da comunicação. A partir do momento que você curte, você pode acompanhar aí diariamente no seu feed de notícias, tá certo? Hoje vamos falar sobre mídias sociais colaborativas. Você pode já começar enviando suas perguntas a respeito desse assunto, suas dúvidas, seus comentários. E hoje a gente vive, num mundo onde a publicidade ganha vários direcionamentos, certo? A internet é hoje em dia uma das formas mais usadas para que as empresas exponham a sua marca de uma maneira mais abrangente, mais integrada com todas as outras mídias. Pensando nisso, o All-Type de hoje trouxe Eduardo Gasparetto. Eduardo trabalha com mídias sociais colaborativas, aliás, mídias digitais colaborativas, é formado em análise de sistemas, tem pós-graduação em administração de redes e MBA na FGV em gestão estratégica de tecnologia da informação. Eduardo Gasparetto. Muito obrigada pela sua presença, Eduardo. Olá, muito obrigado. É um prazer participar aqui no programa All-Type. E vamos tentar explicar um pouco e mostrar para as pessoas como é esse meio digital que está ganhando tanta força hoje em dia. Tanto campo aí, no mercado. Eu queria começar, na verdade, Eduardo, entendendo um pouquinho da tua história dentro de mídias digitais. Por ser um segmento relativamente novo dentro da área de publicidade, Você trabalhou 5 anos como diretor de tecnologia num hospital, Uhum. E aí você montou a CART. Para quem quiser acompanhar, o site da empresa do Eduardo é www.carti, certo? Exato. .com.br. Então você vai poder já abrir uma página aí na sua internet, acompanhar e navegar um pouquinho na página da agência dele. Então, na verdade, eu queria entender como é que você se direcionou, porque você se formou em análise de sistema, Você trabalha com TI e de repente você foi trabalhar com mídias digitais. Exatamente. Eu comecei na área de tecnologia bem como técnico, onde eu me formei em análise de sistemas, que é você entender melhor o sistema e tal. Vim para São Paulo, sou do Sul, e trabalhei durante 5 anos e meio em um hospital, onde a gente informatizou, dirigi o hospital na área de tecnologia durante 5 anos e meio. E eu comecei a perceber nesse período que o Google estava se tornando o meio por onde todas as empresas iriam passar. Então, eu percebi que existia essa busca, e ele iria aumentar cada vez mais, de que todos os produtos e todas as buscas, vendas, etc., iriam passar pelo Google. Mesmo aquela pessoa que não tem acesso, não acessa hoje, ou não acessava no passado, quando ela vai comprar uma televisão, por exemplo, ela consulta o filho, e o filho acaba consultando o Google. Então, é um lugar onde todo mundo acabaria concorrendo, que é o top 10 ali da busca orgânica e também os anúncios de Google. E eu percebi que isso seria o futuro e por isso eu decidi ir para essa área. Bacana. E aí você fundou a agência CART, Exatamente. Quem já está navegando no site da agência CART já está vendo aí que a agência CART trabalha com 6 braços diferentes, porém são complementares, certo? Exatamente. Dá uma pincelada pra gente nesses braços aí, conta pra gente como é que funciona. Bom, o nosso principal carro-chefe é o que a gente chama de SEO, que é a busca orgânica. O que é a busca orgânica? É você merecer aparecer ranqueado para uma certa palavra-chave. Então, digamos que o seu negócio vende TV LCD. Quando a pessoa vai lá e busca TV LCD, isso é uma palavra-chave. Então, você tem que ter coisas no seu site que remetam ao Google entender que esta página sua é mais relevante que todas as outras da internet no Brasil, em português. Você tem que fazer o Google entender que ela é mais importante, vejam isso. Teoricamente, você não pode insinuar ao Google que você é relevante nisso. Você tem que deixar que ele perceba. Porque se você está manipulando o Google, isso é passivo de punição. E como é que ele percebe, Eduardo? Existem vários sinais no site, isso já é uma parte mais técnica, mas eu vou explicar. Que é assim, ele vê o seu título. Se o seu título tem a palavra-chave, é um sinal. Se você tem um texto que é único, que só tem no seu site, não é copiado na internet, e lá tem a palavra-chave, sinônimos delas, é outro sinal. Na URL, como por exemplo, tvabcd/tvLCD. Então tem TV e tem LCD no endereço, isso é um outro sinal. São alguns caminhos. Links que apontam para essa página, tanto interno do seu site quanto externo, também é um outro sinal.
Então ele pega esses vários sinais e ele vê, opa, então essa página pode ser interessante como um bom resultado para a TV LCD quando alguém buscar no Google. Isso para a parte orgânica. Existe uma outra vertente que a gente trabalha, que aí é para quem quer resultados mais imediatos, que é o que a gente chama de CPC, que é custo por clique, que é o Google AdWords. Lá você escolhe a palavra-chave que você quer comprar, então você não precisa trabalhar o seu site, fazer toda essa estratégia, é uma coisa mais imediatista, que você escolhe a palavra e quando alguém fizer uma busca por essa palavra, você vai entrar em um leilão. E quem paga mais, de acordo com o valor que você pagou, mais a qualidade do seu anúncio, existem 8 vagas no resultado do Google, onde você pode aparecer ali. E você só vai pagar pelo clique, você só vai pagar pelo anúncio se a pessoa clicar no seu anúncio. Então, se você só aparecer e ninguém clicar, você não paga por ela. Então, mas também você não tem resultado. Não. São estratégias complementares. A parte orgânica, ela é uma estratégia mais a longo prazo, que ela demora para dar resultado, mas uma vez que você suba até o top 10 ali, você tem um grande resultado, muitos cliques de graça. Não tem como mensurar o tempo que demora para dar resultado? Não, porque depende muito da concorrência. Se você vende livros, por exemplo, você tem um concorrente que é a Saraiva, que é a Livraria Cultura. Sim. Você tem grandes concorrentes que estão já há muito tempo fazendo esse trabalho. Para você passar eles, você tem que fazer um trabalho melhor e maior. Ao ponto que se você vender parafuso para roda, xadrez, aro 15, tem pouquíssima concorrência. Então, você consegue subir muito mais rápido. Entendi. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto, a gente vai continuar falando sobre os 6 braços da sua agência, mas quando a gente fala de estar no topo do Google, que hoje é o site de busca mais acessado, né? Mais de 90% de acessos, muitas agências vendem a possibilidade de pagar para estar no topo. Isso não existe, né? Só com o Google AdWords. O Google AdWords, ele tem, colocando como página no Google, as primeiras 3 posições são anúncios do próprio Google. Essas você pode pagar para estar lá, porque ele é um anúncio. Mas na parte orgânica você não tem como pagar, você tem que merecer. Né? A agência que vender isso, ela está fazendo propaganda enganosa. Isso é uma prática recorrente no mercado e é errado. Agências que chegam para o cliente e falam, te garanto a primeira posição, te garanto a primeira página. Ele não tem como garantir, ele não é o dono do Google para garantir nada. Se os 10 concorrentes desta empresa que ele está oferecendo trabalharem melhor que ele não tem como estar lá. Ele precisa merecer e ele tem uma quantidade de trabalho que ele tem que fazer. E se os outros fizerem um trabalho maior, ele não tem como garantir, porque o Google não é dele. Então, até o próprio Google recomenda que agências que garantirem colocação que você não contrate, porque eles estão mentindo para você. Eles não garantem. E não adianta querer falar assim, eu vou ligar para o Google e vou pagar para estar... Não vai, né? Não é assim que funciona. É de acordo com esses sinais exatos que você acabou de apontar, né? Sim, o Google ele não divulga esses sinais. A gente tem que descobrir eles baseado em testes. Porque se eles divulgassem, existiria uma grande manipulação nesses fatores de ranqueamento para que você subisse muito rápido. Então, para evitar esse tipo de corrida ao ouro, eles não divulgam e a gente vai descobrindo e compartilhando com outras pessoas que também trabalham com isso. E essa base de conhecimento é um estudo contínuo, que a gente estuda mais ou menos 1 hora por dia, para tentar sempre estar mais atualizado nas atualizações que eles fazem. Entendi, para conseguir levar o teu cliente mais para o topo da busca dentro do Google, né? Exatamente. Bom, vamos continuar então falando sobre esses 6 braços aí da agência CART. Galera, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode escrever que eu estou ao vivo aqui, eu pergunto para o Eduardo, tá bom? Isso aí. O que mais a gente faz? A gente trabalha também com o Facebook. Além dessa parte de busca, que é busca no Google, você tem também um trabalho que é mais branding, que é mais awareness, muito inglês, né? Mas assim, Mas o pessoal gosta, né? É mais o trabalho de marca, que é você interagir com a pessoa sem que ela esteja no momento de compra. O Facebook, ele tem um momento diferente com o cliente. Enquanto no Google você vai lá e procura comprar TV LCD, no Facebook você vai lá e começa a conversar com empresas que fabricam TV LCD. Você vai lá entender qual é a melhor, como funciona. Você vai ter diferencial, enfim. Você vai entender melhor a marca. Para quê? Para que no momento que você decidir comprar, você chega no Google e coloca lá, comprar TV Sony tal modelo. Você já tem meio que a ideia pronta, porque você já teve esse momento diferente, onde você não está interessado na compra, mas está mais interessado em conhecer melhor as empresas e o que elas fazem. Tá. Esse seria um terceiro braço da sua agência, né? Tem o que a gente chama de posicionamento de marca, que é a junção desses 3, onde é o pacote completo,
que é você pegar a estratégia como um todo. A estratégia de longo prazo, que é a otimização orgânica, a estratégia de curto prazo, que é o Google AdWords. O AdWords, se você parar de pagar, botar dinheiro agora, ele para de aparecer. Enquanto a parte orgânica, uma vez que você subiu, você pode parar o trabalho, que você não vai permanecer ali, mas vai cair bem devagarinho, porque outras pessoas também estão trabalhando, então você tende a cair. De acordo com o trabalho da concorrência, né? Exatamente. Você pode cair ou não. E aí a gente tem o que mais? Produção de conteúdo. Na internet, hoje em dia, o Google ele não gosta de conteúdo duplicado. Um exemplo, se você chega no mercado e que você quer comprar um sabão em pó, é ruim você chegar e ter uma parede inteira do mesmo sabão em pó, ou é melhor você ter, 10 caixinhas, mas de marcas diferentes com opções. É isso que o Google dá valor. Ele prefere a diversidade, mesmo que essa diversidade não tenha a mesma qualidade, do que ter só o mesmo texto nas 10 posições. Então é muito importante você ter textos únicos. Então digamos que você quer divulgar, não sei, sua roda, seu parafuso para roda xadrez lá que a gente falou. É legal você escrever... Não copia nada da internet. É legal você escrever vários textos relacionados a isso, qual a vantagem, várias abordagens diferentes para que o Google possa entender que aqueles textos relacionam-se àquele produto, mas que os textos não são iguais, mesmo que eles não cheguem à mesma profundidade num texto tão longo. Então, não use textos repetidos no seu site. Se você quer estar produzindo, sei lá, um texto sobre uma página sobre fisioterapia, que tem muita, não vá em outro site e copie. Pegue o seu texto e desenvolva o seu texto, coloque lá. E a gente pode produzir esse texto para que você coloque, sem que você tenha esse trabalho. Bacana. Esse é o quarto braço. A gente tem mais 2 braços aí para estar falando da agência CART. A gente vai ter que falar depois desse bloco. A gente vai ter que ir para um breve intervalo. Mas eu queria que você me dissesse se você prefere cinema, teatro ou novela. Com certeza, cinema. Cinema, né? Ou me falar novela é meio difícil, né? Já tem o pessoal escrevendo aqui pra gente. Depois dos comerciais a gente volta e já vai estar falando essa galera. Galera que estiver escrevendo, conta pra gente qual é a cidade que vocês são, porque o Eduardo é do Paraná e no último programa teve um pessoal do Paraná que escreveu pra gente. Vamos para um breve intervalo, então a gente já volta, tá bom? Estamos de volta com o programa Altype, hoje entrevistando Eduardo Gasparetto, que fala sobre mídias digitais colaborativas. Até então nós estávamos falando dos braços da agência CART, que é a agência do Eduardo, né, Eduardo? E o Eduardo falou de 4 braços e o 5º braço, que é o posicionamento da marca. Exatamente. Né? A gente vai falar do 6º braço da agência e depois tem algumas perguntinhas aqui dos telenautas. Beleza. O 6º braço, na verdade, ele é um complemento dos primeiros ainda, que é como você mede esse resultado. Chama-se Google Analytics. A gente tem a inteligência de entender como que as pessoas estão se comportando dentro do seu site para conseguir, baseado nisso, direcionar elas aonde você gostaria que elas estivessem, como, por exemplo, uma página de conteúdo, ou até mesmo um formulário de contato para saber se ela está saindo antes ou no momento da compra, às vezes ela está saindo em um determinado ponto. A gente consegue saber exatamente onde ela está entrando, o tempo que ela está ficando, e entender isso e transformar numa inteligência para melhorar o site e tentar vender o seu produto melhor, tentar fazer com que ela permaneça mais, ou no caso da TV, ter mais cliques, mais page views. Então, esse seria o 6º braço da agência. Mas, além desses 6 braços, você também tem o podcast, né? Tem o podcast. O podcast ele é feito gratuitamente, não cobra por ele, e o objetivo dele é ensinar as pessoas como trabalhar no marketing digital, nesse meio digital, que é o que a gente faz. Basicamente, a gente não tem pudores nessa relação, a gente fala tudo que sabe, e o grande diferencial dele é convidar, em cada programa, especialistas naquele assunto. Então, esse dia a gente falou sobre empreendedorismo, então a gente chamou o pessoal do Sebrae. Outra vez a gente foi falar sobre LinkedIn, entrevistou o presidente do LinkedIn. Eu assisti, pessoal, vale a pena vocês assistirem. Entra no site da agência CART.com.br, CARTI. Eu assisti alguns podcasts onde eu consegui assistir 3 só, na verdade, né? Mas muito bacana, super bem direcionado, explica muito bem, é um trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Parabéns, viu? Muito obrigado. É só uma pequena correção, é que ele é em áudio, então
assistir, às vezes pode parecer que dá para ver. Desculpa, gente. Eu acostumada com televisão, né? Na verdade é áudio, dá para assistir. Aquilo que você falou, dá para escutar no trânsito, você está aí enfrentando um trânsito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, seja onde for, e escutando e se informando sobre os temas bem variados dentro da nossa área de comunicação, né? Olha, eu vou partir agora para uma galera que está escrevendo para a gente. O Fernando Amaral está dizendo o seguinte, está perguntando, qual o investimento mínimo e ideal para uma empresa atuar com o Google e mídias sociais? Bom, depende, aquela velha resposta, né? Depende. Depende do seu tamanho, depende de quantos concorrentes você tem, se é um mercado muito concorrido ou não, e depende do prazo que ele está esperando esse resultado. Eu vou tentar fazer um apanhado geral e aí ele pode decidir por ele mesmo. Se ele tem muita urgência, ele tem um capital de giro pequeno e ele não tem como investir a longo prazo, então eu diria para ele ir para Google AdWords. Investir, sei lá, uns R$500 por mês. Porque se ele tiver uma concorrência média a baixa, isso vai gerar para ele um tráfego mais ou menos umas 10, 20, 30, até 50 visitas por dia. Depende, na verdade, da quantidade de concorrência, porque quanto mais concorrência, mais caro é o custo do clique. Se ele tem um tempo maior para investimento, ele pode se dar ao luxo de investir 6 meses antes de contar com aquela visita, eu já diria para ele ir para a parte de otimização orgânica. Por quê? Porque ele vai ranquear devagarinho vai subindo, mas quando ele chegar no top 10, ele vai ganhar muito tráfego de graça, sem ter que pagar por isso, e é um tráfego mais qualificado. As pessoas que vêm pelo tráfego orgânico, elas costumam comprar mais e permanecer mais no site. Então, a longo prazo, o orgânico, mas, porém, a longo prazo você tem um resultado melhor, exato. Né? E se ele está interessado só na venda, vá para Google AdWords. Agora, se ele quer melhorar a marca dele, a percepção da marca, vai para o Facebook. Então, bacana. Depende da estratégia que ele está pretendendo. Se de repente ele quer fazer tudo, é ótimo, só que vai ter um custo maior. Eu vou te dar uma sugestão, Fernando Amaral. Entra na página da Agência CART, escreve, tem lá contato, entra lá em contato, escreve para o Eduardo. Exato. E aí vocês podem, né? Você pode estar orientando ele de uma forma, né, diretamente no negócio dele. J. Castro, sou um pequeno empresário, vendo produtos de baixo valor pelo meu blog. Uso SEO, olha, eu estou dizendo o tempo todo errado isso aqui. Consigo melhorar as vendas? Consegue melhorar as vendas? Com certeza você consegue. A grande diferença de você contratar um profissional é que você está economizando tempo, muito tempo. Porque o profissional de SEO, ele é muito custoso você se manter atualizado. E as informações são livres, você não tem... existem cursos, obviamente, não são muitos, mas são poucos e alguns são bons. Só que você pode aprender por conta. Se você ouvir o nosso podcast, tem 3 que a gente faz uma análise de ponto a ponto de alguns sites, tanto de e-commerce quanto de sites empresariais, institucionais. Mas se você contratar uma pessoa que de fato sabe o que está fazendo, você está economizando tempo. Muito tempo. Foca no seu trabalho só, né? E aí você pode focar no teu negócio, que é produzir o valor, produzir conteúdo, produzir o que você vende no seu blog. Mas se você implementar SEO no seu site, com certeza você vai ter mais visita e logo você vai ter maior possibilidade de venda. De vendas, né? O Rubens Alves está perguntando qual é o maior problema de uma publicidade na rede? O maior problema é publicidade na rede. É você atingir o público errado, eu acho. É você fazer ela errada e você trazer um valor negativo para sua marca. Ao invés de você agregar, você piorar a sua marca. Ao invés de crescer, né? Enfim, não estagnar ou então piorar, perder cliente, alguma coisa assim, né? Tem alguns casos, eu não consigo lembrar nem na cabeça agora, mas que uma publicidade errada, que nem aquele do carro do tiozão lá. Não tem cara de tiozão. O carro ficou conhecido como carro de tiozão. Logo, ele deu uma queimada naquele carro e o público-alvo não comprava mais porque o tiozão não queria parecer tiozão. Ele queria parecer um jovem. Tem que pensar bem. Então... Tem que contratar profissional, gente. Não é fácil fazer isso sozinha, não. O Bernardo de Recife está perguntando o seguinte: qualquer negócio pode estar na internet? Eu tenho uma loja de ferragens. A gente estava justamente falando de parafuso. Ferramentas, parafuso, etc. Sim, você pode, mas nem toda estratégia é aplicada a você. Por exemplo, se você vende parafuso na internet, é um custo muito baixo e que às vezes não compensa a venda. Mas você pode estar na internet com o que a gente chama de Google Local, ou Local Places.
que é aquele resultado que tem uma pinha no lado com um monte de pontinho vermelho. Então isso serve para quê? Para busca via celular e busca local. Por exemplo, restaurante também. Quando você busca restaurante no seu celular, você não quer saber o melhor restaurante de São Paulo, do Brasil. Você quer saber um aqui perto, que eu quero almoçar agora. Sim. Então, vale a pena para esse tipo de coisa. São estratégias diferentes para negócios diferentes, mas com certeza todas elas valem estar na internet. Vale, né? O Diego Nogueira, de Porto Alegre. Diego, meu colega de faculdade lá em São Leopoldo, Unicinos, tá me devendo uma entrevista aqui para a gente falar sobre e-commerce. Tá elogiando o programa, ótimo programa. CEO hoje é ferramenta básica. Falei certo agora? Não falei certo de novo. Ai, Jesus Cristo. Hoje é ferramenta básica para o sucesso em qualquer projeto de e-commerce. Beijos. Ele trabalha com e-commerce, ele desenvolve plataformas de e-commerce. Sim. Se o seu negócio está funcionando, você está vendendo e não está levando em conta o SEO, você vai ter problema num curto a médio prazo. Porque se você está conseguindo vender bem hoje e não está se preocupando com esses pontos, que cada vez mais são fundamentais, o seu concorrente vai prestar atenção nisso e mais cedo ou mais tarde vai acabar passando você. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. E aí pode ser mais difícil ainda, né? Sim, porque você vai ter que fazer tudo o que ele já fez e mais o que ele está fazendo, ao mesmo tempo. Tem que correr, né? Quem acorda, Deus ajuda quem é cedo madruga, né? Então, Adriana Franco, bacana, Adriana, obrigada, apresentadora aqui do Mega Sucesso. Tá perguntando o seguinte, você acredita que o investimento em página no Facebook será negócio para as empresas até quando? Qual o valor mínimo de link patrocinado para apresentar resultados? No Facebook? Eu acho que o Facebook ele ainda não está com todo o potencial que ele pode oferecer. Ele continua crescendo ainda. Às vezes saiu uma pesquisa semana passada dizendo que ele tinha perdido o valor de mercado, etc. Mas eu não acredito nisso, porque hoje se você pensar em mídia social, é Facebook. Facebook, tipo, 50% no mínimo. Tem Instagram, tem Twitter, que deu uma queda agora, mas tem Pinterest, vive saindo novas redes sociais. O Instagram comeu uma fatia do Twitter, né? Sim. Comeu, né? Porque existe muito essa coisa do instantâneo. Então, o Twitter atuava nessa parte do instantâneo, só que o Instagram, ele recebe fotos, agora recebe vídeos de até 15 segundos, mudou semana passada. E essa coisa do mais imediatismo foi, uma grande parte do Twitter foi para o Instagram. E o Facebook é o lugar mais para você não ter o que fazer, vou dar uma olhada o que estão fazendo. É um Orkut melhorado. Sendo que o Orkut no passado era visto como pejorativo. Você tá no Orkut e tal. Mas eu acho o Orkut bem melhorado, né, o Facebook. Sim. E o que acontece com o Facebook? Quando você está no Google, você está falando para a multidão. Quando está no Facebook, você está falando para os seus amigos, para os amigos dos seus amigos. Então, é mais direcionado. Se você liberar, né? Porque você tem toda uma ferramenta que você pode bloquear também. Só para os amigos ou para o Mas você consegue fazer, por exemplo, campanhas... digamos que eu tenho uma fanpage e você deu um curtir na minha fanpage. Eu posso fazer anúncio somente para quem curtiu minha fanpage, somente para quem não curtiu minha fanpage, ou somente para os amigos de quem curtiu minha fanpage, ou somente para pessoas quem curtiram determinada fanpage que não é minha. Você tem um nível de detalhamento muito melhor. Então você consegue direcionar melhor a sua propaganda. Bacana. E qual que é o objetivo disso? É trazer pessoas para a sua comunidade, que é a sua fanpage, e depois você ficar reimpactando essas pessoas com conteúdo, com fotos, com chamadas, para que elas interajam com você e você possa tirar as pessoas do Facebook, que é o mundo onde está todo mundo ali, e trazer para a sua página onde você vende o seu produto. Essa é a ideia do negócio. E cada vez mais é tentar trazer gente para o seu mundinho ali. Para o seu mundo, para vender mais, né? O resultado final é sempre vender mais. Dinheiro é o que move o mundo. Né? O Reinaldo está perguntando se você pode passar o site do CART, que tem armazenado os podcasts. É o mesmo site, É o mesmo site, cart.com.br, lá você tem É CART com TI, viu, Reinaldo? É CARTI.com.br, que ele escreveu CART aqui sem o I. É com o I, tá? E na home lá tem aquele banner grandão, que tem um mundinho, ele está escrito SEO Core, bem grande. Eu achei ali também. Abriu a página, você já vê ali, bem grandão, Inclusive, o nosso último programa, ele é um programa até um pouco polêmico, porque foi relacionado aos protestos. Eu vi. Peço que não me crucifiquem, Eu tentei fazer o seguinte nesse programa, chamar 3 áreas diferentes, que é um rapaz mais idealista, que acredita no governo, na divisão certa, etc. Um outro que é um jornalista, que é mais cético e, tipo, cada coisa é uma coisa. E um outro que ele trabalhou muito com o governo e com campanhas políticas. Polêmico, então, hein? Eu tentei chamar um de cada lado. Só que o rapaz que era o idealista, ele falhou 2 vezes e não pôde gravar.
Ai, que pena. E aí eu acho que ficou até um pouco direcionado, porque ficou o jornalista e o rapaz do governo, e eu como fazendo o papel do ouvinte, onde eu tentei perguntar o que as pessoas gostariam de saber. E a gente tentou desenvolver várias teorias do porquê disso, porquê daquilo. Ficou até um programa longo, mas eu quis, na verdade, mexer com as pessoas para que tente ajudar elas a pensar por elas mesmas, e não ir na massa. E não ir com o andar da carruagem, não seguir o fluxo de todo mundo, né? Mas esse foi um programa extra que não é o nosso tema. Não é o foco, político. né? Foco Eu é marketing percebi. digital. Ó, vamos finalizar esse bloco rapidinho. O Diogo Vieira está falando o seguinte: eu não conheço muito dessa área. O que quer dizer... Vou falar errado de novo, gente? SEO. SEO. E o que ele faz? Ô, Diego, eu sou do teu time, tá? Eu também não conheço muito, mas eu já fiz uma entrevista antes de entrar aqui com o Eduardo, ele já me explicou. Eu só estou errando para falar o nome, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, Diogo, fica aí, ele vai responder depois que a gente voltar no terceiro bloco. Antes de finalizar esse bloco, conta pra gente, Eduardo, qual que é a tua comida preferida? Comida preferida em São Paulo, acho que é feijoada. Não, em São Paulo não. Comida preferida. Você é italiano? Gasparetto? É que no sul... Feijoada. No sul é churrasco, Ah, né? sim. São Paulo é feijoada, então. São Paulo acho que é feijoada. Então tá bom. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta e aí o Eduardo responde a pergunta do Diogo, tá bom, gente? A gente já volta. De volta com o programa Altype. Curtam a fanpage do programa Altype no Facebook. Lá nós postamos todos os dias oportunidades na área de comunicação. Teatro, teste para novela, teste para campanhas publicitárias, seleções, blitz, estágios, empregos fixos na área de comunicação, enfim. Dá uma navegada, curte, que aí você vai acompanhar todos os dias no seu feed de notícias, tá bom? A gente... em 31 de julho, nós vamos fazer um programa um pouquinho diferenciado. Nós vamos entrevistar um figurante em cada bloco aqui no Altype. Então, se você é figurante, a gente já tem um post lá na nossa fanpage que vai dar as instruções direitinho para você se cadastrar e participar desse programa do dia 31 de julho, tá bom? Hoje estamos com o Eduardo Gasparetto, para quem chegou agora no Altype. Ele está falando de mídias digitais colaborativas. Nós fechamos o bloco antes com o Diogo Vieira perguntando, dizendo que não conhece muito dessa área, e eu falei que eu sou do mesmo time do Diogo, né? E perguntando o que quer dizer SEO. Tá certo. Falei certo dessa vez. Eu também não sei. Me ajuda. Nos ajude aqui. SEO ele é um resumo para Search Engine Optimization, que é a otimização de mecanismos de busca. Que basicamente é otimizar o seu site por mecanismo de busca, que é Google, Yahoo, Bing. É um resumo para isso, mas são técnicas que você aplica no seu site para que o Google entenda melhor o seu site e ele possa extrair o máximo dele. Para que ele vá te colocando mais no topo, de acordo com aqueles sinais que você já tinha descrito ontem para a gente. Exato. Antigamente usava-se muito site em Flash. Só que o site em Flash ele é um pacotão e o Google não entende nada que tem lá dentro. Então, para ele é um site em branco. Então, aos poucos está se mudando essa tecnologia. Na verdade, já mudou bastante. Para que cada vez mais você consiga colocar coisas que o Google entenda, porque não adianta você existir lá se você não existe no Google. Então a ideia do SEO é otimização. Exatamente, otimizar para poder ranquear melhor. Deu para entender, Diogo? Também você pode estar escrevendo para o Eduardo Gasparetto no site da agência CART, www.carti.com.br. E aí você entra em contato direto com o Eduardo, que ele responde para você e troca aí uma ideia mais profundamente sobre esse assunto, tá? Exatamente. Olha, quem quiser escrever ainda, a gente tem um bloco para estar falando. Entrou aqui a Viviane Burgues ou Burguês, enfim, acho que é Burgues porque não tem acento. Como você vê o trabalho no Facebook? Ele já deu uma pincelada, mas você fala rapidinho para a Viviane? O trabalho no Facebook é mais ou menos aquilo que você já tinha falado, né? O Facebook ele é muito mais uma ferramenta para awareness, que é para você levar a sua marca adiante. Ele não é uma ferramenta para você vender tanto, é muito mais trabalho de marca. Acho que é importante, acho que vai crescer muito ainda e tem muita gente que ainda está fora do Facebook e está entrando. Então, eu acho que é válido, é uma mídia
que tem que ser levado em conta. Investir, né? Viviane, a gente falou um pouquinho antes, nos outros blocos a gente falou também sobre o Facebook. Se você entrou agora no Alltype, depois entra na reprise e assiste, porque tá bem bacana o programa e a gente está falando sobre essas mídias digitais que são hoje, acho que número 1, a gente pode considerar até número 1, né? Porque olha, quem não investe hoje em mídia digital... tem muito pouco resultado. Tem pouquíssimo, né? Você está no celular, você está no seu iPad, você está no seu computador, todo mundo busca na internet, não tem jeito. A grande vantagem de você investir em mídia digital, além de ser encontrado, é você conseguir medir o resultado. Quando você anuncia numa Veja, você vai lá pagar seus 50 mil reais, você não sabe se você atingiu uma criança, uma dona de casa ou o empresário que você queria atingir, então um outdoor, sabe? Você não tem como medir o resultado. Na internet você sabe da onde o cara veio, quantas páginas ele visitou, aonde ele clicou, quanto tempo ele ficou, você consegue medir tudo. Você consegue fazer um relatório mais analítico sobre... Exato, e baseado nisso você tira dos dados a informação para melhorar o seu negócio, melhorar o seu site e vender mais. A tendência é crescer cada vez mais, né? Ah, sim, vai. Tá matando toda essa parte offline, tá caindo muito. Tá, né? Imagino. Como é que funciona o approach com o teu cliente? Você prospecta, ele te procura. Se eu quisesse te contratar, por exemplo, Eduardo, olha, Eduardo, eu quero que você faça toda a mídia digital do programa Alltype. Como é que a gente vai começar a nossa conversa? São duas perguntas, vou começar pela primeira. Como que é o approach? A gente costuma participar muito de feiras, não como expositor, mas como visitante, vai lá, conversa. Algumas palestras, como, por exemplo, no Sebrae, a gente já fez palestra. Aqui também, um meio das pessoas conhecerem nosso trabalho. E também o podcast, que dá muito trabalho, mas levar esse conhecimento acaba trazendo pessoas como possíveis clientes para entender um pouco melhor como funciona. Uma vez que a pessoa chegou ou que a gente foi até um determinado cliente, às vezes calha a gente ir até o cliente para fazer a proposta inicial, a gente explica toda essa estratégia como eu expliquei até agora aqui, para que ele entenda e nós possamos entender o que ele busca, porque não adianta eu chegar para um cliente que tem, sei lá, um capital de giro muito pequeno, não tem dinheiro para investir no longo prazo e oferecer SEO para ele, não vai adiantar. Ele vai ficar 3 meses, vai querer um resultado imediato que ele não vai ter e vai se decepcionar. Então, depende muito do que o cliente precisa. Então, a gente entende isso e muitas vezes a gente acaba nem oferecendo o SEO para ele, nem o AdWords, e sim criando um site para ele. Vou dando um passo atrás, porque o site dele é tão ruim que vale mais a pena dar um passo atrás, fazer um site decente para depois ainda ir para a parte de marketing. Então a gente entende melhor como é o processo do cliente para poder oferecer a melhor solução para ele. Para criar a melhor estratégia, né? Exato. Porque para ele o que importa não é ranquear bem, o que importa para ele é quanto ele vende, é quanto dinheiro está entrando no caixa. Final do mês é ali que vale a estratégia. É mais ou menos isso, né? O cara não está muito preocupado, ele quer saber de vender. Aquilo que a gente falou antes, o resultado final é a venda. Quanto que eu vendi no final do mês, né? Exatamente, o que move o mundo é a venda. Olha, o Roberto está perguntando o seguinte. Ih, gente, perdi aqui. Eu já vou, Roberto, eu já faço tua pergunta. Eu fiz alguma coisa no meu tablet aqui e saiu a pergunta. Me diz uma coisa, vamos passar aí para uma outra pergunta. Me dá um caso de sucesso que você considerou. Você tem uma missão na CART, né? E essa missão, vou passar aqui para o Will, essa missão, de acordo com essa missão, o que você consideraria um cliente que te deu um caso de muito sucesso? Baseado, considerando a missão da CART. Eu posso oferecer 2 exemplos que são bem práticos e que vocês podem encontrar eles com bastante facilidade. Um deles é a Dutra Máquinas, que nós temos um trabalho com eles há mais ou menos 1 ano. E nesse 1 ano, o tráfego orgânico deles, que é as palavras-chave que eles são encontradas, aumentou cerca de 3 vezes. Olha. Eles já tinham um tráfego grande e, de fato, competir nesse mercado, que é difícil, foi difícil, mas a gente conseguiu levar eles a triplicar o acesso deles. Crescer a partir de quando você já é grande, é difícil. Aumentar 200% a visita quando você tem 100 visitas no site é muito fácil. Mas aumentar 200% quando você tem 100 mil é bem mais difícil. Imagino. Então, esse caso da Dutra, a gente conseguiu levar eles bem adiante. E tem uma empresa que... E aí o faturamento também, né? Sim. Automaticamente... Vai uma junto, consequência, né? Na verdade, as pessoas acabam comprando até mais, porque uma vez que ela conhece, ela já consegue encontrar, ela acaba retornando. É
um sistema que se retroalimenta. Quanto mais você conhece, mais você confia, mais você compra. E tem um outro caso que é a Foot Fanatics, que é uma empresa nova que vende camisas de futebol, tipo a do Grêmio, por exemplo. É do Inter? É do Inter, é. E ela a gente está brincando aqui, gente, porque eu sou colorada, sou gaúcha, e ele é filho de gaúcho e é gremista, por isso que a gente está fazendo essa brincadeira aqui. Mas eles são bem especializados em camisas difíceis de encontrar, todas originais, como o futebol europeu, argentino, América Latina. Eles vendem até camisas da Argélia, para você ter uma ideia. E com eles a gente tem feito um trabalho bem grande, e a gente pegou eles quando eles eram pequenos, tinham menos de 1.000 visitas orgânicas ao mês. E hoje eles estão batendo 40, 50 mil visitas mês. Orgânicas, só orgânicas, fora o resto da estratégia. Sim. E muitas dessas visitas, elas são orgânicas no primeiro momento, depois a pessoa conhece o site, ela volta direto. Então ele não conta mais como visita orgânica, mas serviu para trazer um novo cliente. Então eles estão numa crescente absurda, assim. Quase toda camisa que você procurar, a camisa do Chelsea, a camisa do Barcelona, a camisa... são esses caras que estão vendendo. Top 3, top 2 ali, às vezes top 1. Eles estão muito bem. E quem são os concorrentes deles? Centauro, Netshoes, são bem grandes e a gente está coladinho neles. Que bacana, parabéns. Eu espero que seja só uma questão de tempo até a gente passar eles. Vai passar. Ó, agora vamos lá, Roberto, para a sua pergunta. O site é o melhor canal para investir, né? Ele está perguntando assim. Porque é algo mais seguro que se manter 100% em redes sociais. Sim e não. O site é mais seguro para se investir? Sim, porque o site é seu. Se você trabalha uma fanpage no Facebook, ela não é sua, ela é do Facebook. Porque o Facebook pode ir lá e excluir ela quando ele bem entender. Então, se você tem uma fanpage que tem 1 milhão de cadastrados lá, de curtidos, você vai lá e faz uma promoção, vou sortear um tablet para quem curtir aqui ou para quem compartilhar. Isso é proibido pelo Facebook e ele pode ir lá e excluir a sua comunidade. Então, ai, caramba. Então, esse é um tipo de estratégia que não... E tem muito disso, né? Eu vejo toda hora isso no Facebook. É proibido, mas fazem muito. Só que é uma estratégia que é legal você ter, é importante você ter o Facebook, mas não está na sua mão. Ao ponto que o que você tem num site, sua base de dados, caso você tenha os e-mails de quem visita o seu site, é seu. Você pode fazer com ele o que você achar mais interessante na sua estratégia. Então, ter um site, ele não é a garantia de que você vai aparecer e nem de que seu produto é bom. Mas é a garantia de que você tem mais um ponto onde você pode dizer para o cara, ó, tá aqui meu cartão, visita meu site, tá tudo lá. Mais um ponto de convencimento para venda. Entendi. Passa credibilidade, né? Hoje em dia você não ter... Eu acho tão estranho quando você pergunta assim para a pessoa, sei lá, qual o seu site? Eu quero dar uma navegada, conhecer um pouquinho da sua empresa. Eu não tenho site. É estranho, né? Eu acho super importante, Roberto. E a pior coisa é você pegar, por exemplo, um site de uma empresa grande. Normalmente essas empresas que fabricam coisas que não são tão refinadas, assim, sei lá, assento de privada. É uma empresa grande, ela fabrica para o Brasil todo, mas ela às vezes não investe no site dela. E aí o que difere uma empresa que fabrica isso de uma empresa top de linha? Normalmente é a marca, porque a qualidade é quase que a mesma. Ela tem uma linha menor e uma linha melhor. Só que a linha melhor dela, às vezes, normalmente é muito mais baixo o valor de venda do que a pior linha de uma marca mais alta. Então, se ela começasse por um site bom e reforçar a marca e melhorar a marca, ela poderia ir igualando questão de qualidade e preço, que é estratégia. É estratégia, né? Tem que contratar uma agência e trabalhar com quem entende mesmo. Não adianta querer fazer isso sozinho que não... Conseguir vai, mas você vai tirar muito do foco do que é o seu negócio. Em vez de você pensar em inovações para o seu negócio, você vai ter que gastar muitas horas estudando uma coisa que você não entende. Para aprender, né? Para tapear, na verdade, porque você tem toda uma lógica por trás. Obviamente que a gente não tem aí a certeza de que o seu trabalho vai dar certo, de que o trabalho de uma outra agência vai dar certo. Porém, você tem especialidade nisso. Então fica muito mais fácil de contratar ou contratar uma agência nessa área do que tentar fazer isso sozinho, né? Ó, o Rafael está perguntando o seguinte: há quanto tempo você está na área, Eduardo? Como surgiu a CART? Bom, a gente falou um pouco disso no início, né? A gente falou um pouquinho disso, sim. A empresa ela tem mais ou menos uns 3 anos e meio, mesmo porque essa área de SEO, que foi o carro-chefe da empresa no início, ele existe há mais ou menos uns 10, mas que está no Brasil e que foi começar a trabalhar mais ou menos uns 4 anos, por aí. Então, a gente pegou no início da onda ainda. Agora ainda é uma crescente, porque ainda muita gente está indo, mas já não é mais o início. Só que o
o início dessas técnicas de otimização, etc., no Brasil fazem mais ou menos uns 4 anos, então a gente tem 3 anos e meio. Até você já falou uma coisa que eu ia perguntar mesmo, em que nível estava esse desenvolvimento de mídias digitais, né? Então ele já está no início, não tem como mensurar o nível, ele está crescendo a cada dia mais, ou seja, a cada ano que passa a porcentagem de investimento em mídia digital está crescendo. Sim, tem um dado importante que é o seguinte, o mercado americano ele é muito mais concorrido, então se a gente for comparar profissionais do Brasil e Estados Unidos, o nível do profissional é o mesmo. Só que lá é 10 vezes mais concorrido. Então, a concorrência lá e os filtros do Google e desses mecanismos de ranqueamento, etc., são muito mais rígidos. Então, hoje, aqui com um trabalho muito menor, você consegue ranquear. Enquanto lá, você precisa de um trabalho muito maior. A briga é grande lá. É grande. E cada vez mais a tendência é a gente seguir nesse caminho. Porque se você não vende hoje, você vai começar a abrir o olho e falar, o que mais tem para fazer? Ah, tem marketing digital. Então, você vai entrando. Sim, você vai... E se você pegar a página de resultado do Google, que é a parte que você pode comprar o anúncio, são só 8 vagas. E não existem só 8 empresas que fazem cada coisa no Brasil. Se você pega venda de ferramentas, você tem, no mínimo, sei lá, em São Paulo, umas 500. Nossa, muita, né? Então, para concorrer nessas 8 vagas é bem difícil. E cada vez vai subir mais. No último ano, o custo por clique subiu 700%. Saiu uma reportagem Caramba! no Estadão ou na Folha, não lembro exatamente. Mas subiu muito, muita porque coisa, né? todo mundo está indo para o mesmo lugar e ele virou funil. Vai chegar uma hora que a gente vai estar nessa concorrência acirrada como nos Estados Unidos. Para fechar aqui as perguntas, rapidinho, o Reinaldo está perguntando se tem alguma leitura que você recomenda para quem quer se aprofundar no assunto. Pois olha, livros são complicados porque esse mercado ele muda diariamente. Então, 2 vezes ao ano, 2 vezes ao ano, o Google larga uma atualização muito grande. Então, tudo que vale, às vezes, deixa de valer. Então, o livro ele é complicado justamente por isso. Para falar como marketing digital como um todo, tem alguns livros da Marta Gabriel que são muito bons. Marta Gabriel, Reinaldo. Eu não lembro exatamente qual o nome Mas dos aí livros. Mas ele vai numa pode Saraiva da vida aí. Exato. Isso como marketing digital. Caso ele queira se aprofundar nessa área de SEO e dessa estratégia mais Google AdWords e técnico mesmo, eu recomendaria que ele estudasse mais pela parte online. Tanto o nosso podcast pode oferecer esse tipo de podcast conhecimento. É muito bacana. Tem alguns cursos da Mestre SEO, que é um concorrente nosso, mas que tem bons cursos lá, que recomendo também. Mas leia muita coisa que sai, acompanhe os profissionais de ponta, acompanhe a Moz.com, que é se você sabe inglês, obviamente, porque eles são em inglês, muito do que sai novo vem em inglês de fora. Então, tem que acompanhar. Tem também o Rafael Reis Oliveira, que ele tem a Web Estratégica. É uma empresa lá de Campinas. Eles têm alguns vídeos que saem no YouTube todas as semanas sobre alguns posicionamentos. No geral, você vai ter que aprender de vários pontos e montar sua estratégia. Tem que buscar, né? Tem que buscar informação, Reinaldo. Mas eu acho que deu para ter aí algumas dicas bacanas. Acho que o Eduardo deixou algumas dicas bem bacanas. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. O tema foi polêmico, várias perguntas. Quem tiver pergunta ainda para fazer, entra na página da CART, carti.com.br. Entra lá em contato e faz pergunta direto para o Eduardo, que o Eduardo responde para vocês, tá bom? 31 de julho, teremos figurantes aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essa área da comunicação, um figurante em cada bloco. Na fanpage do Alltype você consegue acompanhar qual que é o critério para que a gente te convide para vir aqui participar da entrevista, tá bom? Curta a nossa fanpage, acompanhe as dicas de vagas que a gente posta lá todos os dias na fanpage. Eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui. Estejam comigo semana que vem de novo. E quero pedir, façam o bem para todo mundo, não olhe para quem, que eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho do bem todos os dias, esse mundo vai ser bem melhor, tá bom? Beijo para todo mundo e eu fui!